Bom, para a gente entender, um jurista, nosso colunista já conosco, Walter Mairovich, que na época que a gente trouxe tudo isso, ele falou, ele fugiu do país. E agora a gente quer entender, professor Mairovich, essa interpretação de Alexandre de Moraes, essa interpretação da PGR. Não entendem por aí. Dizem que não foi uma fuga, que não foi uma tentativa de fuga e que não vê aí um comprometimento de Bolsonaro em fazer isso. Como é que o senhor analisa essa decisão de Moraes, que foi embasada na decisão também da PGR? Bom dia, professor. E a Fabiola, Josias, Sakamoto. Olha, três coisas. Com relação ao inquérito policial que foi arquivado, a palavra final está com todas as letras no Código de Processo Penal. Por ser titular da ação penal, o único que pode propor ação penal é o Procurador-Geral da República. A ação privada subsidiária é muito limitada. Então, se o procurador titular da ação penal, o que representa, é o representante do Estado, que é o titular do direito de punir, se ele diz não há crime, acabou a questão. Então, foi o que ele fez e o Moraes não tinha outra saída a não ser arquivar. Ponto e basta. É assim. Com relação agora ao outro ponto, que seriam violações que o Bolsonaro cometeu. Absolutamente errada, atenção, errada à luz do direito internacional e à luz das convenções das Nações Unidas, não considerar a embaixada um território do país. Essa expressão, território, não deve ser vista como uma secessão. Não, não é secessão, mas simplesmente o território como lugar garantido, inviolável, inviolável. Ora, quando Alexandre de Moraes diz que não é território do país e, portanto, ele não violou, sim. É como se ele tivesse saído do país, porque o direito internacional assim entende, as convenções também, e o Brasil é subscritor delas. Então, o Moraes está entrando na sua fase de média agora, de moderação. Esse é o ponto. Agora, o terceiro ponto, e que tem se visto muito o Moraes como herói nacional, como ele ter salvo a democracia, eu chamo a atenção para um ponto e friso bem. Nós só tínhamos como saída no Estado de Direito o Moraes, o que ele fez? A resposta é não. O Moraes exorbitou. Felizmente não tivemos aí um golpe, sim, sim, felizmente. Mas qual era o caminho no Estado de Direito? O Procurador-Geral da República não funcionava. Era o quê? Era um filo-bolsonarista de carteirinha que não fazia absolutamente o que deveria fazer. E o Ministério Público, pelo Procurador-Geral, é defensor da sociedade e da Constituição. Então, ele não estava defendendo nem a sociedade nem a Constituição. Quando isso ocorre, o que se faz no Estado democrático de direito? O Conselho Superior do Ministério Público Federal, não estou falando de Conselho Nacional, é o Conselho Superior do Ministério Público Federal, pode designar um procurador para processar, e no caso era o Aras, por prevaricação e etc. Aconteceu isso? Não. O que diz a Constituição? A Constituição diz com todas as letras e em qualquer momento do mandato do Procurador-Geral, o que o Senado pode fazer? Pode lhe dar um cartão vermelho. Fez isso, não só não fez, como renovou o mandato do Aras. Então, a situação era caminho do Estado democrático de direito, Ministério Público pelo seu Conselho Superior,
e Senado da República em dar cartão vermelho. Essa é a saída, é o sistema dos freios e contrapesos. Era esse caminho. Não foi feito? Não foi feito. O que foi feito? Mas que, de repente, virou o salvador da pátria e teve que agir dessa forma. Ora, não foi a forma constitucional adequada. Vou repetir, não foi a forma constitucional. Violamos o Estado Democrático de Direito. Graças a Deus não teve golpe. Sim, mas não, agora estamos voltando ao Estado de Direito? Estamos voltando. Mas é evidente que foi necessário tirar o guiso do gato Moraes. Né? Vamos ver se ele se enquadra. Agora, caminhos constitucionais existem. É a isso que eu chamo a atenção. Botar Moraes como herói da pátria, não, porque não se cumpriu o Estado Democrático de Direito. As instituições falharam. Como disse o ministro Barroso, é um problema institucional, problemas institucionais. Sim, sim, mas há necessidade, então, de correção disso, para não termos de novo, se esses órgãos falharem, um outro salvador da pátria. É interessante a análise do Mairovitch, começou fazendo análise sobre o caso da embaixada e aí já emendou até no caldo da reportagem da Thaís Bilenque, né? O motivo dessa tensão envolvendo Moraes, e o professor Walter Mairovitch há bastante tempo tem feito esses alertas aqui pra gente, da opinião dele e do conhecimento dele jurídico. Só voltando um pouco, Mairovitch, sobre o caso da embaixada, né? Quando o senhor diz de que lá que é um erro não considerar a embaixada um território do país. Então, eu posso entender na sua análise, e aí o senhor falou, é visível aí o quanto Moraes quis ser mais comedido, quis ser mais cauteloso. Moraes errou aí, e aí Paulo Gonet errou junto, eles não sentiram segurança em fazer em seguir adiante com esse processo? Como é que o senhor analisa essa decisão específica? Foi um erro, então, de Alexandre de Moraes não considerar e arquivar o caso? Exatamente isso, Fabiola. Veja, qual é a motivação? Ele colocou em todas as letras que aquilo não era. Ele não fugiu. Bolsonaro não fugiu. Ora, decisão técnica é uma coisa, decisão política que vê conveniência e oportunidade, e nós estamos aí num clima de baixar a temperatura, tecnicamente, não dá para fugir do direito internacional, não dá para fugir da convenção ou das convenções das Nações Unidas. O que é uma embaixada para o Moraes, então, e para o Gonet? Sim, e o Brasil é subscritor, o Brasil aceita, à luz do direito internacional, que é o chamado direito das gentes. Sim, é proteção, sim. Está aí o caso do Assange, onde a embaixada foi o quê? Foi violada e ele tirado de lá à força. Mas por quê? Porque o próprio presidente do país disse que, não, olha, ele está lá como intruso. A questão era diferente, mas o que se fixou ali? Fixou-se ali, sim, só pode entrar, e por isso é que se entrou, com autorização do presidente do país. Então, a embaixada é inviolável. Está aí o caso Julian Assange, que demonstra isso, demonstra o que foi a aplicação do direito internacional, que não foi aplicado porque o próprio presidente do país, da embaixada, falou não, pode entrar. Então, situação diferente. Agora, baixar a temperatura é uma coisa, abrir as pernas é outra, desculpe a expressão vulgar.